Olá, meus alunos. Aqui é o professor Marcos Aurélio, professor de matemática, ok? E hoje eu vou estar falando sobre números racionais, tá bom? Se liga aí. Então, né? Continuando aqui, como eu já falei, eu vou falar sobre o conjunto dos números racionais, que ele é representado pela letra Q de quociente, tá bom? Para isso, eu tenho que falar e relembrar com vocês o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, tá bom? Então, vamos só relembrar aqui. Quem são os números naturais? São o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. São todos os números que podemos contar. Lembrando, quando eu tenho os números naturais com um asterisco, quer dizer o quê? Que são os números naturais, exceto o zero. Ou seja, ele vai começar pelo zero? Não, ele vai começar por quem? Pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Cansativamente, né? Digamos assim. E o conjunto dos números inteiros, que ele é representado pela letra Z. O conjunto dos números inteiros, pessoal, eles são os números negativos, o zero e os positivos, ok? Então, vamos só prestar atenção aqui. Ele vai ser quem? O zero, o mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco, mais seis, mais sete e assim por diante. E do lado esquerdo, menos um, menos dois, menos três, menos quatro, menos cinco, menos seis, menos sete e assim por diante, tá certo? Quando eu tenho o z com um asterisco, quer dizer o quê? Que ele vai ser os números inteiros sem o zero, tá bom? Então, o que acontece? Vai ser quem? Vai ser os positivos e os negativos. Então, vai ser quem? Mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco, mais seis, mais sete e assim por diante. Agora os negativos, menos um, menos dois, menos três, menos quatro, menos cinco, menos seis, menos sete e assim por diante, ok? Como eu já tinha falado, o conjunto dos números naturais, formados pelos números positivos e o zero. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, o que acontece, pessoal? Se eu perguntar aqui, o número 100, ele é um número natural? Sim, porque quando você dá essa continuidade aí, ele vai aparecer o 100. O número 3.554 vai ser natural? Sim, porque quando você dá continuidade, vai aparecer 3.554, tá bom? Agora, ó, os números inteiros. É o conjunto formado pelos números positivos, negativos e o zero. Se você observar, aqui ó, eu já tenho os números naturais, que são quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, todo número natural é inteiro, mas nem todo número inteiro é natural. Por quê? Um exemplo, menos 1 é inteiro? Sim. É natural? Não. Esse exemplo aí ó, já mostrou que nem todo número inteiro é natural. Então, o que acontece? Os números inteiros são quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E com os negativos também, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e assim por diante. Certo? Então, o que são os números racionais? É formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. É representado pela letra Q de quociente, ou de fração, ou de divisão, ou algo do tipo. Sempre quando você vê esse símbolo Q, você já sabe que é de quê? De quociente, de fração, de divisão, tá bom? Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Menos 3 sobre 5, ou menos 3 dividido por 5. Isso aqui, pessoal, é igual a quanto? Menos 0,6. Então, ó, o que acontece? Eu posso ter o número racional escrito na forma de fração ou na forma decimal, tá certo? Agora, ó, 6 sobre 9. Quando você dividir 6 por 9, vai dar igual a quanto? 0,6666666.
e assim por diante. Pessoal, o que é uma dízima periódica? Dízima periódica é que após a vírgula vai ficar se repetindo o número, ok? Aqui, ó, no exemplo, quem é que está se repetindo? O 6. Então, após a vírgula, o 6 está se repetindo. Então, esse número também é racional. 1 sobre 10, ou seja, igual a 0,1, ou seja, 1/10, tá bom? Menos 2 inteiros e 1/4. Que número é esse? Esse aqui é um número misto, pessoal, tá certo? Quando você for fazer aqui, ó, 4 vezes menos 2 vai dar menos 8, mais 1, menos 7 sobre 4, tá certo? Então, ó, a simbologia matemática dos números racionais é o quê? Ele vai ser uma fração, onde o numerador é um número inteiro, ok? O numerador é o número que vai ficar em cima, só lembrando, e o denominador é o número que vai ficar embaixo. Só que, vamos só relembrar aqui uma coisa. Se você olhar aqui, quem é o denominador? É o Q. E o Q, ele pertence aos números inteiros, exceto zero, ou seja, com um asterisco. Então, quer dizer o quê? Que não pode, em uma divisão, o número dividir por zero. Só lembrando isso, né? Isso aqui é uma das leis matemáticas, né? Digamos assim. Que não dividirás por zero. Ficou até difícil de falar, mas deu certo. Então, ó, o que acontece? Não pode existir um número dividido por zero. Exemplo, 2 dividido por zero, não existe. 5 dividido por zero, não existe. 1.000.000 dividido por zero, não existe. Mas você tem que lembrar uma coisa, que quando eu pego zero dividido por 2, existe. Isso aqui vai dar quanto? Zero. Tá certo? Ok? Então, deu aqui alguns exemplos que é só para verificar mesmo o que. Eu vou dar um exemplo bem simples antes de começar isso. O número 2, ele é natural, logicamente ele é o que? Ele é inteiro, e como dá para transformar o número 2 em forma de fração, exemplo, 2 dividido por 1, 4 dividido por 2, 6 dividido por 3 e assim por diante, o número 2 ele vai ser o que? Natural, inteiro e racional, tá certo? Então vamos aqui, o item A, número menos 7. Menos 7 é natural? Não, por quê? Porque é negativo. Ele é inteiro? Sim. É racional? Sim. Ok? Por quê? Porque dá para você pegar menos 14 dividido por 2. Ok? O item B, 5 quartos, que é igual a quanto? 1,25. Quando você dividir 5 por 4, vai dar quanto? 1,25. Ele é natural? Não. Esse número é inteiro? Não. Esse número é racional? Sim, porque ele foi escrito aqui em forma de fração. Ó, toda dízima periódica, ela é o que? Racional. Esse número aqui, ó, 0,77777 e assim por diante. Ele é natural? Não. Ele é inteiro? Não. Ele é racional? Sim. Ok? Lembrando, pessoal, que a dízima periódica também, ela pode só aparecer o quê? 0,7 com um traço em cima do 7, tá bom? Ou naquele outro exemplo, 0,6 com um traço em cima do 6. Continuando aqui, ó, número 8. Ele é o quê? Ele é natural, show. Inteiro também. E é racional, tá certo? Olha aqui, ó. O item é 2 inteiros e 5 quartos. Isso aqui é a mesma coisa de quê? Ó? 4 vezes 2, 8. Mais 5, 13. 13 quartos. Quando você dividir 13 por 4, vai dar igual a 3,25. Esse número é natural? Não. É inteiro? Não. É racional? Sim. Ok? Então temos aqui alguns exemplos aqui que você vai ver que são racionais. Tá certo? Ok? Então, deixar aqui essas perguntinhas só para a gente raciocinar um pouco, né? Depois desses exemplos que eu dei, fica mais fácil responder essas perguntas. Por quê? O conjunto dos números naturais faz parte dos números, do conjunto dos números racionais?
Sim. Por quê? Porque dá para escrever qualquer número natural em forma de fração, ou seja, ele vai ser o quê? Racional, ok? O conjunto dos números inteiros faz parte do conjunto dos números racionais? Sim, pela mesma lógica dos números naturais. Se tem como eu colocar os números naturais em forma de fração, tem como eu colocar também os negativos, né, em forma de fração. Então, também vai ser racional. Aí, o que acontece? Todo número natural pode ser considerado racional? Sim. Todo número inteiro pode ser considerado racional? Sim. Ok? Por quê? Porque o número natural ele vai ser inteiro, se é inteiro vai ser racional. Todo número inteiro ele pode ser escrito em forma de fração, logicamente vai ser racional. Então, pessoal, essa figura aqui para mostrar o quê? Que todos os números naturais são inteiros e que todos os números naturais são racionais. E também para demonstrar o quê? Que todos os números inteiros são racionais, tá certo? Representação dos números racionais na reta. Da mesma forma que aprendemos a representar números naturais e inteiros na reta, vamos fazer o mesmo para os números racionais. Então, eu representei aqui na reta o número menos 5 quartos. O número menos 5 quartos é em fração. Ele é em que? Em decimal. Ele é a mesma coisa de menos 1,25. Também representei o menos 0,75. O 2/3. 2/3, pessoal, ele é uma dízima periódica, que é a mesma coisa de 0,66666 e assim por diante. Também representei outra dízima periódica, que é o 1,33333 e assim por diante. O número 2,5, que ele é um decimal finito, tá certo? Todos esses números aí que eu representei são racionais. Então, vamos só relembrar aqui o que é o módulo ou valor absoluto de um número racional. Da mesma forma que aprendemos a calcular o módulo de números inteiros, faremos o mesmo para os números racionais. Só lembrando, pessoal, que o módulo ele é o que? Ele é representado pelas duas barras e o número entre elas, tá bom? Então, o item A, o módulo de menos 3 quartos. Sempre vai ser o que? Positivo, ok? Então, vai ser igual a quanto? 3 quartos. Item B, o módulo de menos 0,5555 e assim por diante. Vai ser igual a quanto? 0,5555 e assim por diante. Exemplo C, módulo de mais 5 meios. Vai ser igual a quanto? 5 meios. Exemplo D, módulo de menos 0,56. Isso aqui vai ser igual a quanto? 0,56. Item E, módulo de menos 5 inteiros, 2 sétimos. Vai ser igual a quanto? 5 inteiros, 2 sétimos. Então, vamos só relembrar aqui uma coisa. O módulo de um número positivo ou negativo é sempre positivo. E o módulo de zero é zero. Então, pessoal, acabamos aqui a nossa aula sobre números racionais. Espero que tenha gostado e até a próxima aula.